Fala, meu povo! Artigo 5 em Campo para mais um podcast, edição número 19, para falar de The Champions League, Round of 16. Gostaram do meu inglês? Mata-mata da Champions League definido. E vamos falar um pouquinho de cada jogo, né? O nosso tempo é curto aqui, mas vamos tentar falar um pouquinho do que cada integrante do artigo 5 acha aí dos jogos que vão acontecer, né? A não ser que o mundo acabe, vão acontecer em fevereiro de 2022. Então, queria dar boa noite aí aos integrantes. John, boa noite. Boa noite, Felipe. Boa noite, André aí. Sempre um prazer. Boa noite, André. Boa noite, Felipe. Boa noite, John. Vamos lá, hoje o assunto é muito bom, como sempre. Champions. Para começar, eu queria saber se vocês... Né, obviamente, o erro no sorteio é grave, né? É um erro patético, até eu diria. Mas, assim, vocês gostaram da sensação do duplo sorteio? De ter ali uma informação do que vai acontecer e depois trocar. E aí ficar essa sensação do time que se deu bem, time que se deu mal. Para vocês gostaram dessa sensação doida aí, que, querendo ou não, é uma sensação nova aí? Não chamei ninguém, né? O John. Eu acho assim, foi um erro grave, né? A gente fosse na América do Sul, todo mundo ia estar louco para pegar o pé, tá vendo? Aqui na América do Sul, uma várzea e tal. Eu acho que pelo erro ali, a solução foi adequada, né? Tinha que ter feito novamente o sorteio, não podia tirar uma bola e colocar de novo ali. O André vai explicar o porquê que aconteceu o novo sorteio, mas eu acho que não era para acontecer, mas foram rápidos ali, menos de uma hora e meia, resolveram o problema. E você, André? Você gostou dessa sensação aí, o time que se deu bem, o time que se deu mal? Ah, claro que não, né, cara? Primeiro, a sensação que fica é um despreparo muito grande da UEFA, né? Que é a principal entidade continental do mundo do futebol, que organiza a Champions, a Europa League, que organiza a Conference League. Então, a gente esperava um pouco mais de profissionalismo, né? Com relação aos erros, foram os seguintes: o United, ele estava dentre os adversários do Villarreal. Isso não podia acontecer porque eles eram do mesmo grupo. O United não estava entre os selecionáveis do Atlético de Madrid e o Liverpool estava nos selecionáveis do Atlético de Madrid. Também não poderia porque eles eram do mesmo grupo. Então foram três erros assim que demonstraram um despreparo muito grande da UEFA. São coisas básicas, todo mundo sabia, era coisa que já devia estar pronta muito antes do sorteio começar, mas eu não acredito em conspiração que a galera fez. A UEFA te colocou uma bolinha a mais, tirou uma bolinha, colocou uma bolinha quente Não, isso para colocar Cristiano Ronaldo e Messi nas oitavas de final, United e PSG. Eu não acredito nisso, eu acho que foi erro, falta de profissionalismo, que não aconteça novamente. A UEFA ainda, né, acontece, o Felipe, essas... a UEFA colocou a culpa no software, né, que faz ali a leitura, tem esses códigos aí, acaba selecionando. É fácil, né, que o software não pode se defender, aí jogaram para ele, beleza. Eu que sou Porque, assim, desenvolvedor de software, sei bem. Esse erro aconteceu, teve sorteio da Conference, da Champions e da Liga Europa. E na Conference também teve erro, né? Lá deu problema no computador, desligou lá, enfim. É que ninguém fala porque, enfim, mas teve problema lá também. Então, não foi exclusivo da Champions League. Não, é que a Champions ninguém assiste, né? Eles queriam colocar o Messi e Cristiano Ronaldo para a galera assistir. Não, tem umas teorias da conspiração que é besteira. Mas vamos para os jogos, vamos comentar um pouquinho de cada jogo, começando pelo RB Salzburg e Bayern de Munique. Bayern de Munique que estavam no mesmo grupo na última Champions, na 2021. O Bayern
Então, o retrospecto são os únicos jogos entre os dois clubes, né? O retrospecto é favorável 2-0 Bayern, um 3-1 dentro de casa e um 6-2 fora de casa. Então, acredito eu que Bayern é bem favorito. E vamos lá, André. O John, André aí com problemas técnicos, pode falar. Vamos lá. Primeiro que a Red Bull tem pesadelo, né, com o Bayern de Munique, né? Na Alemanha, o Leipzig até tenta, chega próximo, enfim, mas não consegue bater de frente com o Bayern de Munique, né? E eu acho que dos confrontos aí dessa oitava é o mais desequilibrado, né? O Bayern de Munique, esse retrospecto que você trouxe aí de 6-3, 6-2, eu acho que o Bayern, num dia normal, é isso daí, a tônica é essa daí. Para mim, o Bayern é hoje top 3 mundial, na minha visão. Eu acho que é o confronto mais desequilibrado. O Bayern enfrentaria no primeiro sorteio o Atlético de Madrid. Para mim já era favorito, né? O Atlético não vem tão bem, mas aí teve esse. Para mim é uma lambuja, né? O Salzburg tem que ser muito grato por estar nas oitavas e é isso. Tem que torcer para perder de pouco pro Bayern de Munique. Agora acho que eu vou conseguir falar. Depois de um pequeno problema técnico aqui, espero que não se repita. Bom, esse confronto, igual o John disse, é com certeza o mais desequilibrado, que tem a maior disparidade. Eu tenho pena de 3 times nessas oitavas. Um deles é o Salzburg, o time que já chegou muito longe, comparando as últimas 3 Champions, que tinham um tabu de fase de grupos e de preliminares. A última década o time ainda não tinha conseguido avançar para as oitavas. Já é uma vitória muito grande. A revelação que eles tiveram do ADMI também é um grande ponto forte, né? Esse viés revelador que o time tem, mas infelizmente eu acho que não vai dar não, porque o Bayern é o melhor time do mundo, assim, enquanto tiver esse nível de elenco, enquanto mantiver o profissionalismo da comissão técnica que eles mantêm, de manter o mesmo estilo de jogo, de ter uma comissão técnica desse quilate, que atualmente é comandada pelo Nagelsmann, o time vai continuar se candidatando ao topo da Europa, ao topo do mundo, e vai ser referência em futebol. Então, por mais que o Salzburg tenha feito um trabalho organizado, um trabalho honesto, um trabalho que está melhorando ano a ano, não tem chance. E no segundo jogo, Sporting e City. O Sport que ia pegar a Juventus, o City que ia pegar o Vila Real. Acredito eu que pro City não muda muito, né? Favoritaço em ambos os jogos, mas pro Sporting, que era colocado até por mim mesmo neste podcast como uma possível surpresa dessa Champions League, acho que dificultou, até pro meu palpite aí de surpresa. Acho que não é impossível dar uma zebra aí do Sporting surpreender, mas ficou muito, 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 muito mais difícil do que a Juventus. Que você acha, André? Cara, eu sei que eu sou muito suspeito para falar qualquer coisa sobre o City, qualquer coisa sobre o Guardiola. Não, não sou a pessoa mais imparcial do mundo nesse caso. Mas eu acho que o Sport se ferrou mesmo, se deu mal nesse sorteio. O City é amplamente favorito. Eu coloco ele como topo de temporada a nível mundial de futebol jogado na temporada 21-22. Na Champions não tem feito as melhores aparições, é verdade. Eu, pelo menos, eu acho que todo mundo esperava mais do City nessa Champions, mas mesmo assim continua um time fortíssimo, um coletivo super ajustado que a gente já conhece, mais um trabalho fenomenal do Guardiola. São ideias bem claras, concisas, que se adaptam a cada adversário. E o Sporting, por mais que esteja fazendo, na verdade, uma temporada boa, tenha chegado longe demais, tenha sido responsável pela principal zebra da Champions,
que foi o Dortmund de fora. O Ajax a gente já esperava que passasse. Concordo. E o outro era o Dortmund. E o Sporting foi lá e roubou essa vaga. Então, um Com time que autoridade, chegou, eu diria. sim, com muita autoridade, que soube suprir a ausência de um dos principais jogadores, que foi o Nuno Mendes, na última temporada, e que se demonstrou um time muito competitivo, um time muito concentrado, que apesar do não favoritismo, muitas vezes surpreendeu. Então, e que tem um técnico muito bom também, diga-se de passagem. O Rubem Amorim é um técnico que sai muitas vezes do óbvio. Mas a gente está falando de um padrão tático e técnico muito alto. Então, é City e pronto. John, antes de passar a bola para você, o histórico, né? Eles já se enfrentaram uma vez na Europa League em 2011, 2012. O Sporting acabou avançando, o City já estava com a injeção de dinheiro, já tinha Silva, já tinha algumas peças, Agüero, algumas peças históricas do City, mas o Sport avançou na Europa League, perdeu de 3-2 em casa, quer dizer, perdeu de 3-2 fora de casa, acabou ganhando de 1-0 dentro de casa, classificando. Curiosidade, quando eu estava vendo aqui o histórico, os técnicos dos times, né? O City, na época, tinha o Mancini, técnico nível mais alto escalão, e o técnico do Sport era Sapinto, técnico que ano passado foi parar no Vasco e, enfim, achei curioso e queria passar essa informação para os nossos ouvintes. Mas bora lá, né? O que você acha aí do jogo? City, igual você falou também, não acho que no fim das contas, assim, mudou tanto do Vila Real para o Sporting, porque o nível, não pela falta de qualidade do Vila Real ou do Sporting, mas pelo alto nível incrível que o City apresenta com ou sem seus principais titulares, a maneira de jogar ali, o ecossistema, a ideia, tudo flui muito bem. É tudo muito bem planejado, tudo muito bem pensado, igual o André falou. Também sou suspeito para falar do Guardiola, por mais que eu tente ser imparcial, é difícil, né? A gente acaba presenciando a história acontecer e é difícil não pesar isso no que a gente fala. Eu acho que, no fim das contas, se a gente for analisar o time, o City deu um pouquinho mais de sorte. Eu acho que o Vila Real é um pouco mais cascudo, um pouco mais acostumado, né? Ganhou a Europa League há pouco tempo, fez uma ótima Champions League também, assim como o Sport. O Vila Real passou, né, no grupo, tinha Atalanta, enfim. É legal, assim, acho que não tem crise, né, em Portugal. Todo mundo sabe que o City é favorito, é isso que vai acontecer. O City vai passar, a não ser que seja uma zebraça. E para o Sport vale muito chegar numa fase de oitavas de final, né? Não chegava desde a temporada 2008, 2009. Aliás, foi a primeira e única vez que chegou numa fase de mata-mata da Champions League nesse formato, né? E aí tomou 12-1 do Bayern no agregado. Não deixou muita saudade do que fez. E vale a pena pelo Rubem Amorim, que tem uma carreira muito curta e meteórica e muito rápida, né? Em 2018 treinava o pequeno Casa Pio, time de Lisboa. Hoje é técnico e foi campeão lá da última temporada do Campeonato Português, título que não vinha desde 2001, 2002. Então, é um desses, sabe, tem menos pompa, menos brilho que o Nagelsmann, por exemplo, mas é dessa nova geração, tem 36 anos, merece ficar de olho, mas o City é por muito favorito. Sim, bem promissor, eu diria mesmo, esse trabalho do esporte, por isso que eu tenho uma... A gente que gosta da zebra, né? Eu tenho um pouquinho de esperança a mais aí desse esporte surpreender. Mas páreo duro mesmo. Indo para o terceiro jogo, Benfica e Ajax, dois gigantes aí dessa competição. O histórico entre as duas equipes é maior, né? Até pela carreira das duas equipes aí, já uma tricampeão, outra bicampeão da competição. Já se enfrentaram aí 3 vezes
na Champions League, com a curiosidade que sempre o Ajax avançou. Na temporada mágica aí do Ajax recente, 2018, 2019, foi 1-1 o primeiro jogo, 1-0 o Ajax classificou em casa. E na temporada 7-1, 7-2, o primeiro jogo também um empate, segundo jogo também 1-0 para o Ajax. Nessa temporada o Ajax até foi campeão da competição. E na temporada 68, 69, que ainda tinha um jogo de desempate, né? Foi 3-1, depois no jogo de desempate 3-0 para o Ajax. Então, todos os confrontos aí, o Ajax passou. Acredito que nesse o Ajax também é bastante favorito. Acho que vão ter jogo. Vou inverter a ordem. Começo com você, John. O Benfica, é difícil pensar assim, mas o Benfica deu sorte de cair no grupo do Barcelona, né? É meio bizarro pensar assim, é meio, principalmente nos últimos anos aí do Barcelona, mas o Barcelona capenga, conseguiu vencer apenas o Dinamo de Kiev no seu grupo. Então ele meio que quase que foi dada a vaga para ele. Ele passou e o Ajax joga, tirando aquele pelotão que a gente sempre destaca, né, o trio da Premier League ali com o Ajax, Liverpool, Chelsea e o Bayern. Eu acho que junto com o Real Madrid é o time que pode incomodar. Quando eu falo incomodar ou surpreender, não necessariamente é ser campeão. Acho que não é óbvio o Ajax ser campeão, mas ele pode ir pela frente derrubando alguns gigantes pelo caminho. Tecnicamente, taticamente, o Ten Hag tem um time na mão, né? Ele sabe o que faz. Ele tem essa equipe há um tempo já sob o seu comando. O Haller, que é artilheiro da Champions League, está numa fase absurda, um dos melhores centroavantes da Europa, o Antony voando, o Tadic, enfim. E o Benfica, não só pela qualidade do Ajax, mas pelo momento que vive, né? O Jorge Jesus contestado. O jogo sendo em fevereiro apenas, é até difícil cravar que o Jorge Jesus vai estar lá no comando até esse período, mas eu acho que o Ajax jogando, está jogando, não é páreo. O Benfica não é páreo para esse Ajax. E aí, André, o Benfica, eu posso dizer do seu Jorge Jesus ou é demais? Claro, fica à vontade para tratar o Jorge Jesus como meu, viu? Eu considero o Jorge Jesus como meu técnico ainda. Torci muito pro Dínamo, torci pro Barcelona, não consegui. O Benfica chegou às oitavas, mas eu falei que tinha 3 times que eu tinha pena nessas oitavas. O primeiro foi o... Eita, nós, esqueci. Salzburg. Isso, o Salzburg foi o primeiro que a gente falou, da Áustria. Agora tá na hora de revelar o segundo. O segundo é o Benfica. Porque o nível apresentado pelo Ajax foi, assim, de excelência. Foi um dos 3 melhores times da Champions, ao lado do Bayern e de outro que eu ainda vou revelar. Já foram revelados 2. E encontrou um Benfica num momento de extrema crise, né? Como o John falou, a gente não sabe nem se o Jorge Jesus vai chegar às oitavas. Ele está sendo muito contestado lá na Argentina. E o trabalho do Ten Hag é simplesmente espetacular. Eu cada vez admiro mais o Ten Hag, porque ele está se mostrando um técnico que ama o Ajax, que mesmo sendo todo ano especulado em algum time, ele continua no Ajax simplesmente porque ele reconhece a grandeza do time. E isso facilita muito o Ajax imprimir sua ideia de jogo, facilita muito porque os jogadores compram a ideia do técnico e porque a base do Ajax é cada vez melhor, cada vez uma mina de ouro maior, eles dão cada vez mais atenção para os jogadores que são formados, a filosofia de formação de jogadores do Ajax é uma coisa espetacular, que leva em conta todos os aspectos do atleta. Enfim, e esse trabalho tem sido cada vez mais refletido, cada vez mostrado e cada vez mais em proeminência nos principais centros de futebol. Antes a gente não via falar muito do Ajax, tirando a semifinal que foi na edição da pandemia. Não, perdão. Em 2018, 2019, o Ajax chegou à semifinal e agora o Ajax chega com um time até melhor do que aquele. Então a gente vê um trabalho longo e duradouro
sendo, sendo aplicado aos nossos olhos. Então, Jorge Jesus se deu mal, o Benfica se deu mal, o Ajax é favoritaço. Indo para o próximo jogo aí, o jogo que não mudou, vamos tratar assim, né? Chelsea-Lille, Chelsea-Lille que também já tem um retrospecto aí, eles jogaram contra na Liga dos Campeões de 19 e 20. O Chelsea avançou com 2 vitórias aí por 2-1 daquele bom time do Lille, né, que chegou a ser depois campeão francês e para essa temporada eu diria até que foi meio despedaçado, né? Então, o atual campeão, esse eu coloco como favoritaço, assim, até mais do que os outros, surpreendendo aí nos palpites. Eu acho que esse é o jogo para mim que o favorito, né, o Chelsea cara, chance mínima de dar uma zebra aí. O que vocês acham? Vou começar por você, André. Eu concordo. O Chelsea está bem acima. Eu acho que o Lille era esperado já que o Lille passasse essa fase, não em primeiro, porque esse grupo teve outra zebra, uma zebra não tão grande quanto a do Dortmund, mas foi uma zebra assim o Sevilla ter ficado de fora, né, no grupo Champions Europa League, um grupo formado por Lille, Salzburg, Sevilla e Wolfsburg. Era um grupo Europa League. E dentre os 4, a gente esperava que o Sevilla passasse em primeiro, não passou, e o Lille assumiu esse posto com 11 pontos. Bom, já era esperado, mas o time veio desfalcado para essa temporada, perdeu seu treinador, perdeu grandes nomes, o Camavinga, por exemplo, para o Real Madrid, mas também deu azar, né, no confronto. O Chelsea não vem no seu melhor momento, mas ainda é um time extra classe, vem de uma crise com relação à utilização do Lukaku, principalmente, que foi a principal contratação da temporada. O Tuchel tem mostrado pouco manejo em conseguir escalar o Lukaku, tem tido um problema de mobilidade, semelhante ao que ocorre no Flamengo com o Pedro. São 2 centroavantes muito bons, mas que não encaixam 100% na tendência de jogo do time. Que são times mais móveis, que necessitam não tanto de um jogador que prenda a bola no ataque. Então, a crise desses 2 times com relação aos respectivos jogadores são semelhantes. Mas isso não vai ser suficiente para dar algum respiro ao Lille. O Chelsea é favoritaço. E para você, John? Para mim, eu ainda acho Salzburg e Bayern o mais desequilibrado, mas esse Lille aqui é pau a pau mesmo. Eu falava do Chelsea, que eu acho que o Chelsea meio que teve mais sorte do que juízo, né? Porque na última rodada ele entrava em campo para precisar vencer o Zenit fora de casa para terminar na primeira colocação, e ele acabou poupando alguns jogadores do meio que entrou. E mesmo assim, o John, desculpa um time te cortar, completamente desfigurado. E mesmo poupando nos primeiros 5 minutos, quase fez 82-0 no Zenit, mas perdeu um monte de gol tudo e, enfim, acabou se complicando mesmo. Teve então, mais sorte que juiz. Teve mais sorte que juiz, porque podia ter pegado o Real Madrid nessa fase. Então... Mas quem que quer pegar o Real Madrid, entendeu? Deu uma sorte gigantesca de pegar 2 vezes o Lille, e a gente tem na memória, às vezes, aquele Lille do ano passado, que foi campeão francês, esquece. Esse Lille aqui fez uma campanha legal na Champions League, enfim, merece o mérito, lógico, não dá para tirar o mérito do que eles fizeram, mas é um time que não vai chegar nem perto do que aquele time do ano passado fez. Só para exemplo, aqui no campeonato francês é o 11º. Então, é o Chelsea jogar mais ou menos assim. O Chelsea fez com o Zenit e poupou, passa. É muito o Lille, com todo respeito, você olha para o Lille, você vê um time de Europa League. É o time que ficou em primeiro no grupo de Europa League que estava na Champions League. É isso. O Lille é a cara da Europa League e está na Champions League. Então, chegou nas 8ª aqui, legal, deve ter um prêmio bacana, mas acabou.
nenhum dos cenários coloca o Lille como possível candidato a avançar. E tem a questão, para o Chelsea, tem a questão do Mundial, né? Porque as datas são próximas, né? Em relação, pensando na final, pensando que o Chelsea chegue na final do Mundial. Aí, aqui a UEFA divide, né? Ela divide a primeira semana e a segunda semana. Então, é provável que o Chelsea jogue na segunda semana e talvez possa ir, entre aspas, com força máxima o Mundial. Mas o desnível é bem grande aqui. E a gente já sabia, né? Quem saísse do grupo G, né? O famoso grupo Europa League, era das oitavas para casa. Isso aí, eu diria, eu seria até mais cruel, até por isso que eu acho que esse jogo o favoritismo do Chelsea extrapola. Eu diria que esse time não é nem time de Europa League, assim, é bem fraquinho mesmo, assim. Mas beleza, vamos para o próximo jogo. Atlético de Madrid, Manchester United, Cristiano Ronaldo. Aqui eu preciso trazer o retrospecto dos times, né? Mas também vou trazer o retrospecto das duas lendas, né? Os Sir Simeone e Sir Cristiano Ronaldo, CR7. Mas primeiro dos clubes, né? O Atlético de Madrid e o Manchester United se enfrentaram na Recopa Europeia de 91-92, com o Atlético campeão. Então, esse é o único jogo histórico aí entre as duas equipes. Já Cristiano Ronaldo e Simeone têm 29 jogos, um contra o outro aí, uma história um pouquinho favorável ao CR7 em mata-mata de Champions, né? Se você vê o confronto desses 29 jogos, colocando La Liga, colocando campeonatos, as Copas espanholas, tudo, é até equilibrado, né? O Cristiano Ronaldo ganhou 9, 10 empates e 10 para o Simeone. Não, desculpa, invertendo, né? 9 para o Simeone, 10 empates e 10. Então é equilibradíssimo o retrospecto. Mas em Champions, 5 vitórias para o CR7, 3 empates e 2 derrotas. Sendo que mesmo essas 2 derrotas que foram mata-mata, o CR7 classificou. Então, na Liga dos Campeões 18-19, foi a remontada da Juventus em cima do Atlético de Madrid, 2-0, da famosa foto com a mão naquela parte. Na Liga dos Campeões 16-17, né, o Real eliminou o Atlético. E na Liga dos Campeões 19-20, aí, num confronto de fase de grupos. Então, CR7 sempre a pedra no sapato do Simeone. Vou começar por você, John. O que esperar desse confronto aí? Eu acho que a grande notícia para Atlético e para o Manchester United é o tempo, né? Porque nenhum dos dois joga o que é possível, o que se espera deles, né? O Atlético de Madrid, não, é bem verdade, se a gente analisar, não vem jogando, não vem se encontrando desde o final do Campeonato Espanhol da última temporada, mesmo com o título, né? Se a gente puxar o desempenho, o Luis Suárez vem salvando alguns jogos, algumas viradas, em que ele marca 2 gols, assim, que ele tira da cartola, foi campeão com mérito, enfim, mereceu ser campeão espanhol, mas não consegue, o Simeone não vem conseguindo extrair o máximo do que tem um elenco muito bom. Se imaginava no começo da temporada que seria, assim, eu não me lembro de uma outra temporada em que alguém poderia ser bicampeão, a gente poderia pensar no bicampeonato fora do Real Madrid e Barcelona na Espanha, e eu imaginei que nessa temporada seria assim, e hoje, nesse momento, não é o que vem acontecendo, né? O Atlético é apenas o 4º colocado na Liga, e só não decepciona menos que o Barcelona, mas não vem jogando o que se espera. O Simeone vai ter tempo aí, hábil, né, até fevereiro para tentar mudar isso daí. E o United é a mesma coisa, né? O Ralf Rangnick chegou meio que para ocupar um espaço por um período, para depois assumir uma função de diretoria no clube. E, enfim, desde a saída dos Solskjaer, o time já vai melhorando, né? Um período com o Carrick, uma parte, 2, 3 jogos já com o Rangnick. Era também difícil piorar, né? Saindo do Solskjaer era difícil piorar. Então, teve uma melhora, e eu acredito que
que o Rangnick vai... Se esse time não vai dar espetáculo, show, eu acho que tem um leve favoritismo em relação ao Atlético. E tem o fator Cristiano Ronaldo e o Champions League, né? Que é algo surreal. E ainda mais... Estou ansioso, de verdade, por esse reencontro aí de Cristiano e Atlético de Madrid, novamente na Espanha. Acho que vai ser bem legal. Acho que o Atlético jogando o seu máximo e o Manchester United jogando o máximo, os dois no seu limite, acho que o United pode entregar um pouco mais. Então, pensando que eles vão chegar, não acredito que não vai, né? Mas vamos ser otimistas. Se os dois chegarem voando em fevereiro, eu acho que o United passa. Eu tô meio nessa contigo. Eu tenho até uma impressão, né, que os dois times não engrenou. E eu chuto que depois desse confronto pode ser a flag que falta para ambos os times engrenar, né? Mudar a chavinha da temporada e falar, sou um favorito. Enfim, acho que quem sair vitorioso desse duelo aí vai se fortalecer e muito para o restante da caminhada na Champions. Você, André, você vai nesse leve favoritismo flag Cristiano Ronaldo para o Manchester United ou acho que o Atlético é favorito? O que você espera aí? Eu tô com vocês. Eu acho que, digamos assim, 55% contra 45% do United. É um leve desequilíbrio. Os dois times estão numa situação um pouco semelhantes, digamos assim, levemente paralelas, porque os dois times apresentaram estabilidade e, como o John disse, tem 2 meses para fazer uma pequena reforma no time, porque os dois precisam jogar mais. O trabalho do Solskjaer era péssimo, aí todo mundo estava sabendo, e do Rangnick ainda não deu para observar de uma maneira ideal. Então, em 2 meses, o Rangnick vai ter que construir a sua ideia de jogo e o Simeone vai ter que tornar esse time do Atlético um pouco mais ousado, um pouco mais solto. Eu acho que é hora do Simeone soltar essas peças. Eu, por exemplo, colocaria o João Félix para jogar. Eu acho que ele seria uma peça fundamental pelo lado esquerdo, principalmente no momento com bola, que não é a especialidade desse Atlético. E com relação ao Rangnick, ele tem que dar oportunidade e campo para o CR7 decidir, para o CR7 aparecer. O jogo do Cristiano Ronaldo ele precisa aparecer. Com o Solskjaer, o Manchester United estava muito travado, o Cristiano Ronaldo estava muito travado, então os dois treinadores precisam de fazer essas alterações para que para que os respectivos times fiquem mais criativos. E eu acho que em caso de derrota, quem seria mais pressionado seria, obviamente, o Simeone, que está no clube há 6 anos, e o Rangnick chegou há um mês. Então, é hora do Simeone soltar um pouco mais esse trabalho, porque pode ser a última temporada dele no Atlético. Sim, eu era do time, até o John comentou, né, que achava que essa temporada seria uma temporada, entre aspas, avassaladora do Atlético, de consolidação, de melhor elenco que o Simeone teve na mão, enfim. E, obviamente, não contávamos com um super real, que vamos falar daqui a pouco, mas pode ser um jogo aí, imagina o Cristiano Ronaldo demitindo o Simeone. É que acho que o Simeone não vai ser esse caso de demissão no meio de temporada, né? Eu acho que ele ainda terminaria, mas pode ser aí, hein? Mais uma pimentinha aí para a história de amor entre os dois. Vila Real e Juventus. Cara, eu vou ser um pouco ousado nesse jogo. Eu acho que daí que sai a zebra. Porque o óbvio seria todo mundo pensar na Juventus passando e o Vila Real ficando. Porém, nenhum dos dois times começou a temporada bem. O Vila Real é 11º no Campeonato Espanhol, a Juve está em sexto, nesse momento está indo para a Liga Europa. Se fosse eliminado hoje, e a temporada acabasse hoje,
a Juve iria para a Liga Europa. Então, são dois trabalhos que não começaram da forma que a gente esperava, principalmente o Alegre. Eu apostei no Alegre após uma temporada muito ruim do Pirlo. Eu falei, não tem como piorar. E obviamente não piorou, o time não piorou, mas não melhorou na proporção que a gente esperava. É um trabalho com pouca ideia, com pouca criatividade, e por isso eu acho que pode dar um jogo um pouco espelhado. Ou seja, são dois times que se preocupam muito com a defesa e que têm os principais pilares na defesa. Então pode dar um 0-0 ali, e nessa, quem sabe, uma bola ali para o Gerard Moreno aí, ele caixa e o Vila Real passa. Porque eu confio muito no Mister Europa League, o Unai Emery, e eu acho que dessa vez ele vai tentar dar um esforcinho a mais para fazer o nome na Champions. John, e para você, você acha que o Vila Real pode surpreender? Eu tô com o André, tá? Vila Real é um dos times que pode surpreender, sim. Eu tô com ele. Pode até parecer combinado, mas eu assino embaixo tudo que o André falou. Para mim, aí, a grande chance de ter alguma zebra da gente falar, nossa, zebra sim, né? Zebra pela camisa, né? Não pelo que vem jogando, porque a Juventus é bem inconstante, não se encontrou. Também imaginava com a chegada do Alegre que as coisas iam se encaixar, enfim, não rolou. Hoje o time está a 12 pontos da líder, né, da Inter, parece que cada vez mais está longe do título. Era difícil imaginar a Juventus não ser campeã italiana há pouco tempo atrás. Hoje está correndo o risco de ficar, provavelmente vai ficar já 2 temporadas sem título nacional. Então, acredito que o Vila Real veio criando caixa para poder dar um upgrade, digamos assim. Essa junção com o Unai Emery também, né? Que enfim, é o Mister Europa League, ganhou com o Vila Real, ganhou com o Sevilha. O Vila Real ganhou um título em cima do United, né? Era meio que inimaginável, assim, um tempo atrás, até para a torcida do Vila Real. Então, eu acredito que a zebra possa sair daqui, e eu não eu até gostaria que o Vila Real avançasse. A Juventus é meio apática, eu não gosto de ver jogar, não, meio sonolenta, não tem muita ideia, enfim, não gosto muito. Sim. A Juventus está crescendo agora, né? Mas concordo com os senhores. Indo para o próximo jogo aí, penúltimo jogo, Inter de Milão e Liverpool, outros dois super campeões aí da Champions. O retrospecto aí se enfrentaram em 64-65, a Inter avançou e foi campeã, e 2007 e 2008 a Inter acabou avançando também, e então retrospecto favorável aí à Inter de Milão, mas esse retrospecto não vai entrar em campo não, né, John? Acredito que não. Eu vou dar uma opinião, não sei se acho que vocês não vão concordar, porque o último jogo é o grande jogo, mas o que eu estou mais empolgado, o que eu mais quero parar para assistir é Inter e Liverpool. Porque a gente fala do Liverpool aí, você tem que entrar tipo, como o melhor time do mundo, uns preferem o Bayern, outros vão pensar no City, enfim. Mas não é nenhuma loucura pensar que o Liverpool é o melhor time inglês, o melhor time do mundo. E hoje a Inter é o melhor time italiano, né? Pensar que o Conte saiu, que ia virar uma baderna e que ia ser uma temporada de reconstrução, nada, né? A Inter é líder, né, do campeonato nacional e vem apresentando futebol legal, né? Conseguiu encontrar soluções dentro do que tinha na sua realidade financeira para poder suprir a saída principalmente do Hakimi e do Lukaku, né? Que, obviamente, o Dumfries, que veio do PSV, que fez uma excelente Euro, e o próprio Dzeko, né? Claro que não estão à altura de Hakimi e de Lukaku, mas chegaram como uma luva, né? Chegaram e conseguiram
suprir a necessidade, sem falar do Inzaghi, né? Simone Inzaghi que chegou e teve muita humildade para entender o trabalho que o Conte deixou, não revirou o trabalho de ponta cabeça, continuou agregando e usando a base de ideias que o Conte utilizava, muito legal a humildade que ele teve, né? Depois de ter feito um bom trabalho pela Lazio. Mas o Liverpool é avassalador, né? Tem um detalhe que é muito importante, como que vai voltar o Salah e o Mané e o Keita da Copa das Nações, né? Copa da África. Copa Africana de Nações, perdão. Como eles vão voltar aqui em janeiro, né? Então, e pensar que a temporada inglesa de dezembro e janeiro é muito cruel, né? Boxing Day, é muito frenético dezembro e janeiro. Então, como esse livro vai estar? Como os times ingleses estarão em fevereiro? Então, é algo a se pensar também, mas bola por bola, todo mundo podendo jogar, Mané, Salah bem, o Liverpool é favorito. Mas não acho que seja um vareio, um passeio, nada disso. A Inter é bem organizada. Eu estou bem ansioso para esse jogo. E você, André? Cara, esse aqui é o confronto que a gente chega ao terceiro time que eu tenho pena, digamos assim, mas é uma pena reduzida. É a Inter, né? Esse terceiro time, porque vai enfrentar outro time que está no top 3 de melhores da Champions. Fechando aqui com Bayern, Liverpool e Ajax. O Liverpool até agora é um dos melhores times da temporada, sem dúvida nenhuma. Está em segundo na Premier League e todo mundo falava que era o grupo da morte, com Porto, Milan e Atlético, e o time passou com 18 pontos. Ganhou todos os jogos. O Klopp essa temporada conseguiu recuperar muitos jogadores. O Thiago Alcântara está jogando muito bem. O Henderson, o Fabinho, o Salah nem se fala, o Mané nem se fala. O Diogo Jota e o Firmino não tão espetaculares, mas correspondem. E o fator de desequilíbrio pode ser justamente uma queda de produção desse time, como o John falou. Porque a gente sabe que o Liverpool, por mais que tenha um time titular, um dos melhores do mundo, um dos melhores da história do time, espetacular, sem dúvida nenhuma, o elenco é muito curto. O Elliott está voltando de lesão agora, que era uma aposta. No último jogo, o Klopp foi obrigado a improvisar o Oxlade-Chamberlain no ataque, justamente por causa desse elenco que não é extenso e que muitas vezes não mantém o nível do time titular. Então, a Inter, que em condições normais é pior do que esse time do Liverpool, pode ter uma chance devido a essa possível queda de rendimento por cansaço que o João citou. Hipotética queda na próxima temporada. Mas, claro, em condições normais, no que a gente tem visto até agora, o Liverpool é muito favorito. Que beleza! Sabia não? Eu não sei o que aconteceu. Agora eu se consagro.